Olá, que prazer. É sempre uma alegria. Você sabe que o objetivo do Café e Fé é que você tome um cafezinho conosco e que nós possamos abordar a palavra do Senhor, proclamar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que veio habitar com gente como nós, e que por sua graça Ele pode habitar em nós e sermos instrumentos dele neste mundo caído. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. A gente sempre tem chamado aqui a atenção que você pode ser um aliado, um colaborador nosso, um parceiro nessa divulgação do programa, né? Você pode compartilhar com seus amigos, você pode orar, ser um instrumento de intercessão diante destas pressões, dessas lutas que nós todos enfrentamos, e também pode contribuir para a manutenção deste programa. Nós nunca fazemos apelos, mas concitamos aqueles que podem fazer isto. Nós vamos para um pequeno intervalo e já nós voltamos. Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam sobre vocês, sobre toda a sua família. Hoje, na nossa meditação, eu quero ler um texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. A palavra de Deus nos diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao bispo, ao pastor e bispo da vossa alma. Preste atenção no que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está nos dizendo aqui. Quando ele está dizendo aqui, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, ele está falando aqui da obra de Cristo, ele está falando aqui da síntese do Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é tudo que Deus fez por nós na pessoa do seu Filho. Evangelho é a obra redentora de Cristo Jesus em nosso favor. Evangelho é a boa notícia que Cristo morreu e ressuscitou. Só que quando ele morreu lá naquela cruz, Pedro está nos mostrando aqui que ele levou, carregando ele mesmo. Eu fico impressionado com essa expressão, carregando ele mesmo. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou um arcanjo, Deus não mandou um querubim. Deus ele poderia ter usado um outro método, mas ele enviou o Filho amado dele para esse mundo. Quando João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus Cristo veio para esse mundo, meu querido, minha querida, para levar sobre o corpo dele o seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados. João Batista, quando batizava as pessoas nas águas, quando João Batista avista Jesus, ele olha para Jesus, ele aponta para Jesus e ele diz lá em João 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Pedro, o apóstolo, está dizendo, carregando, levando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Quando Cristo morreu lá naquela cruz, ele fez uma obra de levar sobre si os nossos pecados. Quero que você leia na sua casa depois o capítulo 53 de Isaías,
O profeta Isaías foi escrito aproximadamente uns 430, 450 anos antes da vinda de Cristo. E ali o profeta Isaías já está falando do Cristo que viria, que ele ia levar sobre si nossas dores, nossas enfermidades, as nossas doenças, porque além dele levar o nosso velho homem no corpo dele, a nossa velha natureza de pecado, ele levou também nossas dores, nossas enfermidades e as nossas doenças. Nós vamos tomar posse daquilo que Cristo fez por nós. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto, queria que você confessasse esse texto e cresce no que a palavra de Deus está dizendo, que Cristo lá naquela cruz, ele levou no seu corpo santo sobre o madeiro os nossos pecados. A palavra de Deus diz que aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus por Cristo, glória a Deus pela obra que ele fez por nós na cruz do Calvário. Fique agora com o pastor Glênio, com a palavra, e até o próximo programa, se o Senhor assim permitir. Graça e paz. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos começar uma série de 3 episódios sobre os últimos dias. E nós vamos fazer uma abordagem de um texto que nos concita a olhar o que está acontecendo no tempo em que nós estamos vivendo. Você vai ficar ligado aí durante esses 3 próximos programas sobre essa relevância dos últimos dias. Agora vamos olhar para o Senhor e vamos buscar a orientação dele. Pai, não é uma mecânica simplesmente falar contigo, é uma dependência. E nós precisamos do Senhor dirigindo as nossas vidas. Tu conheces cada pessoa aqui, a luta que eles estão enfrentando, as dificuldades, a guerra pessoal, e nós te pedimos que pelo poder do Senhor Jesus Cristo, as nossas vidas sejam enriquecidas, sejam trabalhadas pelo Teu Espírito Santo, e que nós possamos viver com mais leveza, com mais discernimento, completa dependência do Senhor. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava falando para vocês, a Bíblia se refere aos últimos dias. Esse é um problema meio complexo, que a ideia de dia para nós é 24 horas. Mas a Bíblia fala muitas vezes de dia, representando não só a hora em que o sol se põe e a noite aparece, dia como clareza, como o dia claro e a noite como escuro, mas também o dia 24 horas, que é o período de tempo da contagem convencional para a medida da rotação da Terra em torno do Sol, e o Sol mostrando a sua cara, escondendo a sua cara. Também tem o dia, que é o dia do Senhor, o dia de Deus, porque lá no Salmo 90, Moisés, que foi um homem criado
dentro do palácio de Faraó. Ele foi uma pessoa que foi educado em toda a ciência do Egito e estava acostumado à mensuração do tempo naquela época, porque você sabe que o relógio só aparece 700 anos depois de Cristo. E antes, como é que se media o dia de sol? Era através do relógio do sol, onde havia uma haste enfiada no chão e a luminosidade do sol era medida por uma espécie de régua que estava ali no chão, marcando as horas do dia. E esse relógio que só funcionava quando tinha sol. Nos dias de nuvem não havia possibilidade de ser medido o tempo. E Moisés conhecia toda esta ciência da época, mas ele vai dizer que nós deveríamos pedir ao Senhor que ensinasse a contar os nossos dias para que alcançássemos coração sábio. E ele usa uma expressão ali que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí tem uma medida de tempo que se pode entender como o tempo da criação e o tempo da redenção. Há estudos que são feitos dentro da ciência evolucionista que diz que a Terra tem 2 bilhões e tantos anos. Porém, é muito complicado mensurar esse tempo, já que o carbono 14, ele só pode ser validado até 5.730 anos. E como é que você pode verificar daí para frente essa perda do carbono 14 para chegar à metade? É muito complicado para dizer isto. E há também o estudo daqueles que creem no design inteligente do ponto de vista científico, não simplesmente bíblico, de que a Terra é jovem. Ela não tem mais do que 10.000 anos, estes anos cronológicos. E do ponto de vista do entendimento da cultura hebraica, o calendário hebraico convencional, este ano nós entraremos agora em abril, no ano 5.783. Mas para um grupo de judeus caraítas, esta data ela retroage um pouco e nós teríamos agora o ano 5.993, faltando 7 anos para 6.000. Há uma certa cultura de que nós vamos viver nesse planeta por cerca de 6.000 anos como espécie humana e depois nós entraríamos naquilo que é chamado de o ano sabático da natureza, onde, do ponto de vista da revelação bíblica, pode estar acontecendo o novo céu e a nova terra, onde habitam a justiça. Isto diz o apóstolo Pedro. Dentro deste contexto, nós podemos dizer que a partir da morte de Jesus Cristo, que aconteceu no ano 30 da nossa era, porque há um erro cronológico na medida do tempo no calendário gregoriano,
em que Jesus não teria nascido no ano 0, já que Herodes o Grande, ele morreu 4 anos antes do ano 0. Então Jesus Cristo teria nascido um pouquinho antes da morte de Herodes o Grande e morreu por volta do ano 30. Esta ideia me ajuda a pensar que, de fato, o ano 30 é um ano muito marcante. E nós temos aí a ONU elaborando um calendário aí para o ano 30, ele tem uma agenda formatada para o ano 30, e se contarmos da morte de Jesus até, que foi no ano 30, até 2030, nós temos dois dias. É considerado biblicamente como os últimos dias depois da morte de Jesus. Então nós teríamos 4.000 anos antes e agora 2.000 anos depois da morte de Jesus, e de lá para cá estamos vivendo aquilo que a Bíblia chama de os últimos dias. E que o apóstolo Paulo vai descrever esse tempo como tempos ferozes, tempos muito agressivos, e principalmente quando esta medida do tempo vai chegando ao fim. Eu vou parar um pouquinho aqui e já eu volto para que nós possamos começar a detalhar essa questão. Como eu estava falando, que os últimos dias, segundo o apóstolo Paulo, serão tempos difíceis. E ele usa a palavra difícil para representar uma expressão que é tempos demoníacos. Esta palavra no grego é chalepos. Ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Ela aparece lá em Mateus, quando Jesus chega à região de Gadara e 2 endemoniados vêm em direção a ele e diz que esses homens eram extremamente violentos, eram possuídos. E esta palavra é usada aqui na 2ª epístola de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, que ele vai dizer que esse tempo, sabe porém isto, ele está falando para Timóteo, seu filho na fé, e pastor da igreja de Éfeso, sabe porém isto, que nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos de endemoniamento. Tempos onde as possessões, os poderes das trevas iriam agir muito fortemente sobre a humanidade. Eu acho que nenhum de nós pode negar que hoje nós vivemos uma atmosfera realmente cinzenta,
uma coisa muito pesada. E ele vai descrever, durante a sua carta, cerca de 19 expressões que qualificam o tempo de enuveamento, de escuridão, de pressão, essa coisa que vai caracterizar uma humanidade angustiada, uma humanidade vivendo debaixo de uma opressão, de uma angústia existencial, onde não tem aquela chaminé na casa para esvaziar a fumaça da lareira. Se não tem essa chaminé, a fumaça vai toda para dentro da casa e asfixia as pessoas. É isto que nós estamos vivendo nesse tempo. É um tempo de angústia. Jesus previu isto usando a expressão da angústia das nações, a angústia dos povos, onde nós viveremos numa tensão, sem horizonte, sem perspectiva. O Sartre, o grande escritor francês existencialista, ele criou uma imagem no seu livro Huis Clos, que é uma espécie de quarto sem janelas e sem portas, onde você vive existencialmente sem uma perspectiva de saída, sem a esperança. Isso já havia sido denotado por Leibniz, o escritor alemão, nas Mônadas, que também tem essa ideia de um quarto escuro sem saída. Então, nós estamos vivendo nesse tempo, um tempo de confusão. As pessoas não se entendem, não há afetividade. Previsão de Jesus é que nos últimos tempos, nos últimos dias, o amor, a afetividade se esfriaria de quase todos. E você sabe disto, como os relacionamentos são desfeitos com facilidade, como a afetividade familiar, ela não perdura. As pessoas estão vivendo numa condição tão frágil, né? E aí ele vai descrever, e nós durante esses programas aqui, vamos abordar alguns destes pontos característicos deste tempo de dificuldade. Vocês percebem até um comentário que aconteceu aqui no nosso estúdio hoje, é que o carnaval cada vez mais está se caracterizando por um diabolismo, uma cultura absolutamente de uma carnalidade sem sentido. O carnaval sempre foi a festa da carne, mas agora há um deboche contra Deus, contra Cristo. Você não vai ver esse deboche em qualquer lugar do mundo contra Buda, por exemplo. Não existe anti-Buda. Não existe, por exemplo, anti-Maomé. E nem ninguém teria coragem de fazer um anti-Maomé. Não existe anti-Confúcio, mas existe anticristo. E essa cultura anticristo, que já lá no princípio o apóstolo João a descreve como existindo, é porque o cristianismo é diferente de tudo. E esses tempos difíceis, o apóstolo Paulo vai usar em primeiro lugar a expressão: os homens serão egoístas. Mas essa palavra egoísta que ele só usa aqui.
Ele não usa em nenhum outro lugar do Novo Testamento a essa palavra egoísta. Existe outra palavra para o egoísmo natural das pessoas. Esse egoísmo aqui é uma palavra que significa philautos. É amante de si mesmo. O umbigo do mundo das pessoas é ela mesma, ela está vivendo dentro dela. E isso você vê na perspectiva, por exemplo, existencial. Quando uma pessoa diz, eu sou dona do meu corpo e eu faço do meu corpo o que eu quero, mesmo que dentro desse seu corpo esteja alguém que é fruto de um relacionamento desta pessoa com outra pessoa, quer seja um relacionamento significativo, real, quer seja um relacionamento abusivo, ela ali dentro existe um ser, há uma criança. E em razão desta criança ser uma pessoa, quando você observa que alguém diz, eu sou dono do meu corpo e eu faço dele o que eu quero. Esta é a característica da palavra philautos. É esta perspectiva de que eu estou viciado comigo mesmo. É uma droga de si mesmo. Eu estou drogado de mim. Eu me basto. Eu sou dono do universo. E isto me aponta lá para o jardim do Éden, quando a serpente lançou o veneno de endeusamento do ser humano. Ela falou para a mulher o seguinte, Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Por isso que Ele está querendo tirar vocês dessa jogada. Esta palavra gerou no homem aquilo que alguns estudiosos chamam de teomania. É a mania que foi invadida no coração do homem de querer ser como Deus. E mais do que nunca, nós vivemos hoje a cultura da onipotência humana, da autossuficiência, do desprezo pelos outros, do descarte para com as outras pessoas. Esta é uma época em que cada um vive como quer, desligado dos relacionamentos, fazendo um contraponto antibíblico de qualquer relacionamento de pessoa com pessoa. Nós estamos vivendo a angústia da pessoa que não encontra o seu parceiro. Mesmo aqueles casamentos que parecem tão adequados, estão em guerra, em conflitos, por causa do philautos, o amante de si mesmo. Falta de respeito para com os outros. Então, nós vamos considerar estes assuntos durante esse tempo, mostrando que os últimos dias serão caracterizados por essa angústia. Olha, eu quero deixar com você também a ideia de que realmente o tempo vai ser difícil, mas nós temos uma esperança. Por quê? O cristianismo tem ele surge de uma sepultura. E a sepultura seria o fim, mas para o cristianismo é o começo. Você nunca se desespere quando você conhece que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele vai voltar para restabelecer a ordem neste mundo. Tenha esperança no novo mundo em Cristo Jesus. Isso é muito importante para a sua vida e para a minha. Que nós não vivermos sem saída, nesse beco sem saída, nesse ciclo, ok? E que Deus abençoe você
e a sua família. Até o nosso próximo programa, se o Senhor permitir, se Ele não voltar antes. Um abraço de coração para coração.